Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Tô gravando à noite, que eu tô saindo ainda do Covid com a voz um pouquinho falha, por isso eu não vou nem abrir a câmera, que ninguém merece. Mas vamos lá. Então, hoje, a gente seguindo com o projeto, né, do desenvolvimento de um novo negócio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de concorrência. Então, vamos lá. O que é análise de concorrência? Então, análise de concorrência, por definição, é análise também pode ser conhecida como análise de mercado. Nada mais é do que um estudo sobre o que as empresas que são seus concorrentes oferecem ao público. Então, resumindo, né, aqui o conceito de livro, vamos lá, resumindo. O que é isso? O que a minha concorrência está fazendo? Então, vamos voltar àquele exemplo que a gente deu lá atrás da pizza. Por que eu mudaria de uma pizzaria para outra? Então, eu tenho uma pizzaria aqui hoje na minha rua que eu compro. Hoje, a pizza deles, há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, eu compro essa pizza deles. O que me faria mudar para a concorrência, né? Então, se colocar um pouquinho no lugar do cliente, o que me faria mudar para a concorrência? É uma pizza mais barata? É facilidade. Hoje a pizzaria que eu peço não tem WhatsApp, eu tenho que ficar ligando, ela não tem iFood, ela não tem aplicativo. O que ela pode me favorecer, que me faria para trocar de uma pizzaria para outra? E isso, quando a gente está montando uma empresa, na verdade, assim, a gente está falando de montagem de empresa, mas isso, a análise de concorrência ela é feita o tempo todo por todas as empresas. Você tem que saber o que as outras empresas estão fazendo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A empresa que eu trabalho hoje, eu tenho que fazer um mapeamento do que a concorrência faz. Uma vez por mês, eu tenho que apresentar isso para a central da empresa nos Estados Unidos. Então, eu vejo tudo que eles estão fazendo no Brasil e na América Latina e falo: olha, a empresa X está oferecendo cursos, a empresa Y agora está dando brinde. Olha, a empresa X levou todos os clientes ou futuros clientes, né? Que a gente chama dos KOLs, que é os Key Opinion Leaders, ou seja, são pessoas aí que são referência naquilo que eu quero vender no mercado. Levaram todos, por exemplo, para a Colômbia para o lançamento do equipamento novo, de um novo equipamento deles. O que eles fizeram? Então, eles pegaram pessoas do Brasil inteiro, da América Latina toda, e levaram todos para a Colômbia, bancaram um jantar para os caras, bancaram hospedagem, passagem aérea, um passeio, tudo para poder conhecer o novo equipamento deles. Então, eu tenho que fazer esse mapeamento porque eu preciso estar preparada. Quando eu for vender o meu produto, ou quando vier alguma pessoa dizendo, olha, a tua concorrência está oferecendo isso, eu sei como responder, eu já estou preparada para isso. Tá? Então, a análise de concorrência ela é fundamental, seja no início do negócio, ou seja, para manter, né, para deixar o seu negócio saudável. Tá? Então, para você alcançar o sucesso, você tem que fazer essa ação. Tá? Então, com isso, você vai melhorar suas ações de marketing, você vai converter e fidelizar mais clientes, e ficar à frente até dos maiores empreendimentos do mercado. Como, por exemplo, se hoje, vamos voltar para o exemplo da pizzaria. Vamos supor que a pizzaria da rua, agora ela tem um aplicativo diferenciado de celular. Ou então, não, eu faço uma análise aí da concorrência, todo mundo só usa o iFood. E eu descobri que se eu usar pelo meu aplicativo, eu não pago a taxa do iFood e acaba sendo mais barato. Então, eu consigo dar um desconto maior para os meus clientes. Então, eu vou inovar, vou fazer um aplicativo direto para minha pizzaria. Mas não é só analisar a concorrência, você tem que analisar o mercado junto. Por quê? E se as pessoas falarem, mas eu não quero mais um aplicativo no meu celular? Eu não tenho memória. Qual que é o público que você está atingindo? São pessoas que não têm essa capacidade de ter um celular que ofereça isso para elas, assim, né? Que tem esse suporte, que ela possa baixar vários aplicativos, ou é aquela que tem que tirar um aplicativo para pôr outro, porque ela não tem memória suficiente no celular? Então, tudo isso a gente tem que analisar na hora que a gente está fazendo essa análise de mercado. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você vê, a concorrência não faz. Mas por que a concorrência não faz? É porque eu realmente tive a ideia e eles não, ou porque eles tiveram a ideia antes de mim, porém, viram que não era uma ideia prática, que ela não valia a pena ser colocada ali para a utilização. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que são disponibilizadas hoje dentro da área de marketing, de administração, de empreendedorismo, o que a gente pode ter de ferramenta para ajudar a gente a guiar a fazer uma análise de concorrência, tá? Esse é um dos próximos tópicos que a gente vai fazer agora no nosso projeto.
Então, eu queria que vocês parassem e olhassem um pouquinho nessa imagem. Então, ó, eu tenho 3 clipes coloridos, então, e tenho do lado 2 clipes, ou um clipe, aqui na realidade é um clipe só. O que a pessoa fez com um com o outro? Ali, dei na mão de 2 pessoas distintas isso, uma simplesmente enfileirou os clipes. Um do lado do outro. O que a outra pessoa fez? Ela simplesmente fez um desenho, ela fez um desenho de um avião. Ela foi dobrando o clipe de um lado para outro, de um lado para outro, viu que ele era móvel, em vez dela fazer o mais do mesmo, que seria colocar um do lado do outro, ou entrelaçar os clipes, né? Eu lembro que antigamente a gente ficava colocando um clipe dentro do outro para fazer tipo uma correntinha de clipes. O que ela fez? Ela fez um desenho de um avião com o clipes. Ela foi manipulando esse metal, já que o material do clips ele é altamente maleável, né? Ele é rígido, assim, é um rígido até uma certa parte, né? Porque depois você já começa a conseguir a maleabilidade do material. Tanto é que a gente sabe que é uma das coisas mais úteis que tem hoje, né? Vocês não vão lembrar aí de seriados tipo MacGyver, que é velho pra caramba, que o pessoal brincava que se desse um chicletes e um clips para ele construir uma bomba, né? O pessoal que filmes aí de ação, cara com clips ele consegue desbloquear um carro para dirigir, assaltar, né? Até equipamento de análise clínica a gente brinca hoje, os mais antigos a gente brinca que é só você ter um clipe, você conserta o equipamento. Enfim, o clipe é uma coisa super útil. Então, assim, e ao mesmo tempo que serve para N coisas, vamos dizer assim, diferente do propósito que foi desenhado. E aí, se você olhar aqui, ó, você consegue ver justamente aqui que a pessoa teve uma ideia, quer dizer, é o mais do mesmo. Todo mundo conhece o Clips, mas ele conseguiu fazer um desenho diferente com o Clips. Então, ele vai conseguir vender esse clipe de forma diferente? Por exemplo, vamos consultar, né? Consultando as meninas da sala. Os meninos também contam, mas normalmente são as meninas que gostam mais disso, porque eu me encaixo nesse grupo. De ter uma caixinha em casa, eu tenho. De clipes diferentes, a gente compra na papelaria, a gente, principalmente as loucas por papelaria. Papelaria, num Shopee da vida, numa Calunga da vida. Você acha, né, esses clipes com formatinhos diferentes, formato de gatinho, formato disso, daquilo. Quem que teve essa ideia? Foi o cara que pensou, poxa, mas quantas pessoas não pensaram e falaram, ah, um clipe, gente, eu só quero que ele junte papel. Quem foi o cara que começou a pensar, por que eu não podia também fazer ele ser bonitinho? Além dele só juntar papel, ele fazer uma graça. O clipe, normalmente, as pessoas não colecionam, elas jogam numa caixinha que fica no fundo da gaveta, joga no fundo do estojo, caído no fundo da mala. Quando que ele começou a ser o status de item de papelaria que seja mais pela beleza do que pela utilidade? Em que status, em que momento isso mudou? Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então, o cara que teve a ideia de começar a fazer, e hoje se acha, então pode ter começado, né? Assim, não se sabe precisamente, mas pode ter começado exatamente como essa foto, você só manipulando clipes, né? O metal dele para fazer o formato que eu quero, ou como pode ter sido. Já a pessoa teve logo de cara, não, eu quero colar uma Hello Kitty, eu quero colar um gatinho, eu quero fazer. Aí você começa a ver até clipes engraçados, né? Que aí a pessoa já junta a ideia do clipes com marcador de páginas de livros e já começa a fazer umas carinhas diferentes, umas coisinhas engraçadinhas. Então, e isso começou. Porque até então o clipes era o quê? Para juntar papel, gente. Era aquele metal que com o tempo, se você deixasse no lugar úmido ainda, ele oxidava todo, né? Quantas vezes já pai e mãe, vocês perguntarem aí, pegou documento antigo guardado na gaveta, os documentos estão tudo no lugar do clips amarelado, né? Porque o amarelado ali, ele vai oxidando com o tempo, não tem como, vai umedecendo para a umidade do ambiente, e aí você vai pegar os documentos, com certeza, você perguntar para os pais de vocês, aí perguntar para as pessoas mais velhas em casa, com certeza alguém tem um bolinho de papel com um clips que já está enferrujado, já fica amarelo no lugar. Então, a primeira coisa que fizeram, que é nessa foto, encaparam o clips, e aí depois começaram a fazer formatos distintos para vender, ou seja, um item que você fala, mas por que eu vou inovar? A gente já foi criado clips. A gente entra de novo nas histórias antigas que a gente conversou um pouquinho. Você não tá. O empreendedor não é o cara que cria do zero. É o cara que vê uma coisa, muitas vezes, que já existe, e ele só cria uma melhor utilidade para ela. Né? Ele consegue vender ele de uma forma diferente, de apresentar de uma forma diferente, fazer com que as pessoas olhem diferentemente para o produto e queiram adquirir. Ok? Então fica aqui a reflexão para vocês. Quem são vocês? Aqui. Você é o cara que simplesmente enfileiraria o clips ou o cara que faria um aviãozinho com clips? Bom, e aí quais são os 5 passos para aproveitar, então, essa análise de concorrentes? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Aqui, começando com um resuminho, então. 1.
eu tenho que identificar os competidores. Então, se eu montei uma pizzaria, quem são meus competidores? Não adianta montar uma pizzaria aqui em Barueri e falar que meu competidor é uma pizzaria que fica lá na Avenida Paulista. Ele não é meu competidor. Meu público aqui é diferente do público da Paulista. Então, vocês têm que pensar nessa questão da regionalidade, a não ser que seu mercado seja um mercado de internet, um mercado online, um mercado digital. Tirando isso, gente, você tem que pensar na tua regionalidade. Então, não adianta eu querer competir, fazer uma análise do cara lá na China, que tem uma pizzaria. Não. Eu tenho que identificar os competidores que realmente estão disputando comigo o mercado, que são aquelas pessoas, aqueles competidores, aqueles, né, que as pessoas, quando forem ligar, voltando para o caso da pizzaria, que sempre é mais fácil para exemplificar, por que ela vai ligar para mim e não para ele? Será que se faltar ingrediente para mim, ela vai para o plano B, ela vai para o meu concorrente? E aí? Você já passou por situações assim? Eu já. Teve uma pizzaria que uma vez eu liguei, não tinha ingrediente que eu queria, eu pulei para outra, nunca mais voltei para a primeira. Complicado, não é? Acontece? Sim. Mas você perde cliente dessa forma. 2, verifique suas performances. Então, você está performando, a tua empresa está performando? O que é performar? Né? Então, assim, a tua empresa está entregando, então, assim, você está no prejuízo? Você está conseguindo ter lucro? Qual o percentual de lucro? Então, a gente tem, né, várias análises, inclusive no Sebrae, que você consegue ter acompanhamento das novas empresas no Sebrae, que você consegue ver, olha, no primeiro ano você deveria ter lucrado tanto, no segundo ano você teria que ter tanto, ou então, quanto você investiu, quanto tempo demora para ter esse dinheiro de volta. Tudo isso é análise feita no início, que é justamente no plano de negócio que nós estamos fazendo. Então, eu tenho que verificar a performance. Então, principalmente, porque não adianta falar que o concorrente está vendendo 1.000, se eu estou vendendo 2.000, quer dizer, estou performando já mais que ele. Mas esse performando é o quê? Eu estou ganhando mais dinheiro? Eu estou gastando mais dinheiro? Isso é valor líquido? É valor bruto? Qual é o meu lucro? Entendeu? Então, isso tem que ser analisado. 3, análise do grupo. O que é fazer uma análise do grupo? É justamente o grupo onde está inserido. Então, assim, qual o meu nicho de mercado? O meu nicho de mercado é pizzaria? É alimentação? É estúdio de beleza? O meu nicho de mercado é venda de carro? Qual o nicho do mercado? Então, eu preciso analisar o grupo da minha concorrência. Como eu falei para vocês, assim como não adianta me comparar com a pizzaria lá na Paulista, não adianta me comparar com padaria. Ah, mas a padaria também vende pizza. Ok, mas ele não é um concorrente direto. A gente chama de indireto, ele está num outro grupo. Porque ele não vende só a pizza. As pessoas normalmente vão lá para pegar outras coisas e acabam comprando a pizza. Certo? Então, é um outro público, eu também tenho que me preocupar com ele na análise de concorrência, mas é um segundo grupo, tá? Não é o grupo principal, que será minha concorrência direta. 4, identifique os fatores de chave de sucesso. Então, o que faz eu crescer? O que faz o meu negócio crescer? Quais são as chaves para o meu sucesso? Ou seja, eu quero conquistar um público mais classe alta, eu quero conquistar um público mais classe baixa. O que eu quero fazer? Qual que é o público que eu quero? Eu quero ganhar na quantidade? Eu quero ganhar na qualidade? Depois que eu fizer essas definições, eu vou saber qual é o caminho que eu preciso desenhar para a chave do sucesso. Então, se é por quantidade, então eu tenho que comprar produtos mais baratos, eu tenho que ter mais mão de obra, eu tenho que ter um espaço maior. Não, é qualidade. Eu posso ter um espaço menor, mas eu tenho que ter melhores produtos, melhores equipamentos, maior agilidade. Porque são públicos distintos, né? Quando a gente faz a classificação de classe A, B, C, enfim, por poder aquisitivo das pessoas, você sabe que quanto mais dinheiro, normalmente as pessoas mais exigentes ficam. Né? Então, não, vamos falando aqui da região, por exemplo, muito difícil alguém que mora em Alphaville vir comprar uma pizza aqui em Barueri, num bairro em Barueri. Normalmente ela pede onde? Por Alphaville. É mais fácil o contrário, quem mora aqui em Barueri comprar coisas em Alphaville para entrega. Né? Porque, teoricamente, em Alphaville, as coisas têm um valor maior, mas também tem uma qualidade maior. Então, tudo depende daquilo que você está buscando. Então, tudo em cima disso, a gente vai fazer uma análise para ver quais são os fatores da chave de sucesso. 5, faça o benchmark do que for relevante. Né? Que até a gente vai falar um pouquinho da diferença entre benchmark e benchmarking. Então, assim, o que é esse benchmark? É fazer essa análise da concorrência e ver o que releva para mim, que é a parte que vocês vão começar a fazer no projeto agora. Então, o que é isso? Não adianta, gente, eu mapear todo o meu mercado e dizer, olha, a concorrência é isso, aquilo outro, se eu não tenho como chegar naquilo. Como é que eu vou me comparar na concorrência, por exemplo, com a qualidade se meu público é diferente? Como é que eu vou me analisar com a concorrência
com o aplicativo, você não tem o aplicativo, você usa, por exemplo, o iFood, o Rappi, 99 Food, Uber Eats, essas coisas. Então, você tem que olhar tudo isso, você tem que fazer toda essa análise de mercado e levantar o que é relevante, tá? Não pegar todos os itens para classificar. Então, vocês vão ver que no Sebrae, no site do PMBOK, você vai ver que tem uma série de coisas que podem ser analisadas, mas eu sugiro que vocês escolham apenas aquelas que realmente fazem sentido para o tipo de negócio que você escolheu fazer. Então, somente para essas que você vai conseguir fazer uma análise do início ao fim. Não adianta encher lá, professora, eu fiz 35 itens, eu pus no benchmark. Não adianta. Eu quero aqueles que vocês consigam justificar e que vocês consigam comparar com o produto que vocês estão desenvolvendo. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é o benchmarking? Então, o benchmarking, o que ele é? Então, essa análise da concorrência, só que assim, é uma análise muito detalhada que a gente faz da concorrência, ou seja, item por item. Então, a gente vai ver, olha, eu estou vendo aqui que minha pontuação é 2 para entrega, porque eu demoro muito para entregar. Eu só tenho 2 motoboys. O meu concorrente tem 10 motoboys, ele entrega muito rápido. Ok, o que se impacta? Por que eu tenho menos motoboys? Porque eu pago mais barato para o motoboy? Porque eu pago mais caro para o motoboy? Porque eu não tenho uma vazão para esse motoboy? Ou os meus motoboys estão desmotivados? A moto deles é velha? O lugar onde eles colocam a embalagem que eles colocam, né, da pizza, que coloca ali dentro daquela maletinha deles, ela abre toda hora, ele tem que ficar parando a moto? Os meus motoboys não conhecem o bairro para entregar, então eles demoram mais? Eles têm um outro emprego paralelo? Eles estão na casa deles e quando eu aciono que eles vêm me atender? E aí? Tudo isso precisa ser feito uma análise, tá? Tudo isso a gente precisa analisar dentro do benchmark. Então, não adianta fazer só da concorrência. Eu tenho que ver onde está meu erro. Eu tenho que fazer minha lição de casa também. Por que um concorrente está vendendo mais que eu? Eu preciso fazer essa análise para poder acompanhar e fazer coisas melhores, né? Como diria o Chacrinha, nada nessa vida se cria. Você o quê? Copia e melhora. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou fazer, mas vou fazer melhor. Tá? Então é isso que você tem que fazer. Não adianta falar, nossa, esse cara tá me ferrando, ele tá criando um negócio. Vai lá e faça outra coisa. Vá pelo mesmo caminho. Se você está vendo que é sucesso, mude. Ou se você vê um outro erro, uma outra falha que o seu concorrente tem e você consegue cumprir, corra atrás disso. Por isso que a gente vai fazer essa análise do mercado, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês os exemplos de infográficos de benchmark. Eu gosto muito de infográfico, porque eu acho que fica muito didático. Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui quais são os objetivos. Então, por exemplo, aqui ele está simulando sobre a relação entre os planetas, né? Então, ele falou que o Mercúrio é o menor planeta de todos. A companhia 1, ok. A 2 também é. Na 3 também é. Na 4 também é. Então, aqui está tudo igual. Eu e a concorrência. Aí, vamos para o último item. Por exemplo, falando do Saturno, que ele tem vários anéis. Aí, para a empresa 1, ele tem, para a empresa 4, tem. Já para 2 e para 3, não. Então, aqui, ó, já está meio a meio mercado. Metade do mercado está atendendo o que os clientes querem, a outra metade do mercado não está. Lógico que aqui é uma situação bem exponencial, que a gente está... Hipotética, desculpa. Uma situação bem hipotética, a gente está falando da realização de planetas, tal. Mas, assim, é só para vocês entenderem que, assim, você vai fazer o quê? Vai comparar todas as empresas, a sua e os concorrentes, para poder ver quem está melhor em cada parte, tá? Então, isso chama-se o infográfico de benchmark. O benchmark nada mais é do que o comparativo e análise, e infográfico é esse modelo que você faz mais visual, que fica mais fácil para qualquer um enxergar. Então, seja um sócio da empresa, seja um funcionário, seja um investidor, todos eles conseguem enxergar de forma mais fácil. Aqui um outro modelinho, então, por exemplo, aqui, ó, se os meus competidores, eles estão nas redes sociais, por exemplo, né? Então, ó, pegando de novo o último item aqui, ó, por exemplo, o competidor 4, ele não tá nem no TikTok e nem no Twitter, por exemplo. Ele tá só no Instagram e neste primeiro aqui, que é o... Esqueci o nome dele. Enfim, ele tá assim, só nesses outros 2 redes sociais. Então, o que acontece? As perguntas que tem que fazer por quê? O quê? Por quê? Como? Né? Então, por que essas empresas estão nessa rede social ou não estão? Tá fazendo relevância? Então, outro exemplo de vida real. Um dia, eu falando com o meu chefe, falei, olha, o concorrente tem Instagram, nós só temos LinkedIn. Como que a gente resolve isso? Ele falou, tá,
Ok, você quer fazer uma conta do Instagram para empresa? Falei, era legal. Tá, quantos seguidores tem o concorrente? Aí eu olhei 5 mil ali, não compensa. Como assim não compensa? Não, parar um funcionário todo dia para ficar abastecendo por causa de 5 mil seguidores, para a gente não compensa. O público que a gente busca está no LinkedIn. Então, no LinkedIn, a gente tem mais de 10 mil seguidores. Então, a gente vai ficar por lá. O público que eu quero é lá, porque tem que ser o cara que seja o tomador de decisão do negócio. E esse cara está no LinkedIn. No Instagram, ele tem o Instagram dele particular. E ele não quer ver coisa de empresa lá. Então, não é o público que a gente está buscando. Então, tudo isso você também tem que pensar quando você está fazendo uma análise de benchmark, de concorrência, tá? E aí, aqui, ó, um outro infográfico para vocês. Então, falando, né, ó, qual que é a capacidade da minha empresa, qual que é a capacidade da concorrência e o que, que o mercado e os clientes querem, né? Que é análise de mercado. Então, quando a gente junta o que, que o mercado está buscando, né? Os clientes estão buscando e a capacidade da minha empresa, aí eu vou encontrar qual que é a minha proposta de valor, que é o primeiro item que vocês têm que preencher. Então, entre a capacidade da empresa e o que o mercado quer, é a minha proposta de valor. O que, que eu vou oferecer para poder atender essa necessidade do meu cliente? E se eu tenho capacidade para entregar isso que o meu cliente quer? Quando eu junto o que o meu cliente quer com a concorrência, é sério, o que, que tem que ser esmagado? Ok, então assim, o que eu tenho que olhar aqui que a concorrência está fazendo que eu posso fazer diferente e não deixar com que ele ganhe em cima de mim, né? E aqui é uma ligação entre a capacidade da minha empresa, da concorrência que o cliente quer, eu também. Ou seja, é um produto que todo mundo, que o cliente quer e as duas empresas fazem, tá? E olhando a minha concorrência, o que eu tenho que fazer? Pensar bem. E aí, eu vou oferecer a mesma coisa? Eu vou oferecer uma coisa diferente? Então, eles estão fazendo uma coisa diferente aqui. O que, que eu posso fazer para contra-atacar isso? Né? Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise, aqui é um resuminho dessa análise que a gente tem que fazer frente à concorrência. E aí a gente entra numa coisa, uma ferramenta muito utilizada na parte de marketing, aí, que é chamada análise SWOT. Análise SWOT, né, que em inglês significa strength, que é força, weakness, que é fraqueza, opportunities, que é oportunidades, e threats, que é ameaça. Ou, em português, a força, fraqueza, oportunidade e ameaça, a gente chama de FOFA. É muito difícil você ver alguém falando, vou fazer uma análise fofa. As pessoas acabam utilizando o original, né, do marketing, que é a análise SWOT. Mas, lógico, a gente tem que ter em português para vocês também entenderem o que, que é. Então, o que, que você vai fazer? O que, que é análise SWOT? Você vai pôr no papel, então. Depois que você fez uma análise de mercado, a gente vai colocar o que, que é fator positivo, o que, que é fator negativo, o que, que é fator interno, o que, que é fator externo. Por quê? Porque, por exemplo, fator positivo, força. Eu posso ter um fator interno como positivo ou um fator externo como negativo. Um externo como positivo ou um externo como negativo, que aí a gente chama de ameaça. Então, vocês estão vendo esse modular aqui? Então, quando você linka um com o outro, você chega na resposta aqui embaixo. Então, um fator externo com fator positivo é uma oportunidade. Quer dizer, tem uma coisa legal, positiva acontecendo, mas é um fator externo, não depende da minha empresa. Ou depende da minha força, da minha empresa interna, então eu tenho que tratar isso como uma força minha que eu tenho que cuidar. Quando eu vejo um fator interno, ou seja, dentro da minha empresa, e é uma coisa negativa, é uma fraqueza. E se eu tenho um fator externo atrapalhando o meu negócio, eu tenho uma ameaça. Tá? Então, por exemplo, aumentou o dólar. Vou dar um exemplo aqui. Aumentou o dólar, é um fator externo, porque não depende de mim. Aumentar ou subir o dólar, aumentar ou diminuir o dólar, desculpa, não depende de mim, tá? Depende da política. Então, assim, das finanças, né? É mundial o negócio. Então, como é que isso me afeta? É externo, não depende de mim, porém é um fator negativo. Se eu trabalho com produtos, por exemplo, importados. Então, por exemplo, se na minha pizzaria eu trabalho com uma farinha importada, isso pode alterar o valor do meu produto. Ou a qualidade, eu acabo optando por uma farinha nacional, por exemplo. Então, isso é uma ameaça ao meu negócio, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, um desenho para vocês, uma análise SWOT, para vencer a concorrência do que basicamente deveria ser feito. Então, ó, como força, atributo único do negócio, leva em direção aos objetivos. Como fraqueza, o que a empresa não faz bem e podia melhorar e que está nos afastando dos objetivos. Oportunidade, relacionada ao ambiente externo. Tem disponibilidade no mercado, não explora nem pela empresa nem pelos concorrentes e alinhado visão estratégica. E ameaças? Potencial em prejudicar a performance do negócio, político, social, econômico ou tecnológico. Eu falei para vocês, se tive uma queda no dólar, se eu tive um aumento no dólar, é uma coisa que é uma questão externa, é um fator negativo, então nós consideramos como ameaça.
E aí, o que o PMBOK fez? Ele juntou todas essas informações que a gente está fazendo, então, em vez de vocês criarem uma análise SWOT dessa forma, ele está calculando isso para você. Então, o que vocês vão preencher? Ó? Vai clicar lá no análise da concorrência. O primeiro item é atributos. Então, a gente vai colocar aqui o que a gente vai avaliar da minha concorrência. De novo, não é para preencher tudo. Preencha somente aqueles que vocês acham que faz sentido com relação ao negócio que vocês escolherem. Senão vai ficar muito trabalhoso para vocês. Então, por exemplo, é designer. O design deles é melhor que o meu. Vou por aqui, é uma ameaça isso. Não, a disponibilidade do produto. Eu consigo disponibilizar em meia hora, eles conseguem 1 hora. Então, ok. Mesmo que o meu seja superior ou inferior, independe. É o que você está analisando frente à concorrência. Lembrando sempre o que é fraqueza e o que é força. Não adianta colocar só fraqueza sua ou só fraqueza da concorrência. Eu tenho que ter os dois, porque eu tenho que melhorar o meu desempenho, tá? Então, você vai clicar aqui naqueles que você considera que pode ser uma análise que você vai fazer da tua concorrência. Quando você clicar nele, ele vai pedir para você selecionar aqui qual que é o produto, né? Eu pus aqui teste Carol, que tem um teste Carol. E aí eu vou pontuar de 0 a 10, então, os atributos do negócio. Então, aqui nessa anterior aqui, ó, eu coloquei, ó, canais de venda e conveniência. Foi os dois que eu selecionei. Então, ó, os canais de venda. Então, você vai pontuar de 0 a 10. Então, na minha empresa, teste Carol, o meu canal de venda é 9. A minha nota é excelente, ou seja, eu tenho um ótimo canal de venda. Eu tenho pessoas atendendo 24 horas por dia meus clientes, eu atendo por WhatsApp, por telefone, por e-mail, enfim, N canais. Então, meu canal de vendas é sensacional. Já a minha conveniência não é legal, porque eu tenho um ótimo atendimento aqui, mas, por exemplo, eu não tenho um aplicativo onde eu consiga que as pessoas comprem coisas direto, dependo de um terceiro. Não é tão conveniente para as pessoas dessa forma, porque elas acabam se perdendo indo para outras lojas. Então, isso não é tão atrativo no meu. Então, você vai fazer, então, dentro da empresa, você vai colocar lá, dentro de cada empresa, né? Então, primeiro analisando a minha mesma, que meu ponto forte e minha pontuação para canal de venda e para conveniência. E aí, depois que você fizer isso, que isso a gente estava na parte de avaliações, tá? A gente fez o atribuiu, avaliou. Aí, o que ele vai fazer para mim? Ele vai fazer uma análise. O que é essa análise? Então, o que ele vai acontecer? Eu vou clicar na empresa que eu coloquei, ele que foi o teste Carol, e aí ele vai mostrar para mim lá ó, quais são os fatores meus lá. Ó. Aqui, por exemplo, tá alto, tá baixo. Então, ó, os meus canais de venda tá super bem, tá vendo? Tá alto, que eu tinha dado 9. Já a minha conveniência ainda tá alto, mas tá mais baixa do que dos canais. Porque de acordo com essa pontuação que você vai colocando aqui, ó, ele vai classificando e vai jogando nesse gráfico aqui. É que aqui eu fiz só da minha empresa, mas vocês vão ter que fazer com pelo menos um concorrente de vocês, para poder fazer o gráfico e fazer essa visualização. Ok? Certo? Bom, de qualquer forma, gente, eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês um pouco mais o conceito antes de ir direto para o Pinbox, que eu percebi que tinha muita gente com dúvida. Só vendo os vídeos do próprio Sebrae. Então, eu espero que esteja ajudando fazendo esses vídeos antes de cada entrega para vocês. Como a gente está fazendo algumas aulas assíncronas, né? Eu estou gravando e mandando para vocês. Qualquer coisa, vocês vão me dando feedback. Se vocês acharem que foi legal, que precisa melhorar alguma coisa ficou na dúvida, pode me mandar também pelo chat do Teams, tá bom? Então, aqui, a análise da concorrência. Se tiver a outra, vai estar em outra cor aqui. O meu concorrente junto, e aí vocês vão conseguir fazer uma análise, tá? Este é o segundo item que vocês têm que me entregar, tá? Então, ó, só lembrando aqui, ó, quando você entra aqui, ó, então, em análise da concorrência, tem o atributos, avaliações e análise. Então, esse é o atributos, esse é a avaliação e esse é o análise. Lembrando, né, que finalizou isso aqui, vocês vão ter também a parte do mapeamento do mercado, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em cima, nesse desenho que está aqui, ó, circulando aqui, ó. Vão clicar nele, né? Vão salvar o PDF e vão me mandar isso para correção no final do trimestre para fazer análise da segunda nota de vocês. Tá bom, gente? No caso do pessoal do integrado, no caso do pessoal do módulo, só incluir, porque eu estou mandando para os dois. No caso do pessoal do módulo, vocês vão me entregar isso aqui no próximo semestre, que já é a segunda parte do projeto de vocês. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês, tá bom? E vocês, estou à disposição, quando vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem me contactar, tá bom? Até a próxima aula ou até o próximo vídeo.